capítulo 4. Vamos ler desde o verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E ainda no capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos na Tua presença por meio de Jesus. Mais uma vez, com confiança e expectativa, aguardamos para que o Senhor nos visite com Tua presença e Tua palavra. Abra os olhos do nosso coração, para que compreendamos verdades que para nós seriam inalcançáveis. Concede-nos o ministério do Teu bendito Espírito Santo. Ilumina as Tuas Escrituras, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos irmãos, como temos desde ontem gastado um tempo nessa epístola, nosso encargo central, então, é buscarmos ajuda na Palavra de Deus com respeito à natureza da genuína vida cristã e, paralelamente, a natureza do genuíno serviço cristão. Porque estamos reforçando essa palavra genuíno nos dois aspectos, tanto no que concerne a vida cristã, quanto no que concerne ao serviço cristão. Porque, amados irmãos, vivemos dias tão desafiadores, há tantas vozes, aqui e ali, que de modo geral tem trazido tanta confusão no meio do povo do Senhor. Algumas não intencionalmente, mas por falta de clareza daquilo que realmente a Bíblia expõe sobre esses assuntos. Qual é a natureza da vida cristã? O que significa a vida cristã? Como a vida cristã cresce? O que significa maturidade cristã? E, paralelamente, qual é a natureza do serviço cristão? Qual é o escopo do serviço cristão? Para que ele serve? O que significa servir a Deus? Então são perguntas tão básicas e tão importantes, já que nós
por causa de nosso ser pecaminoso complexo, nós temos tanta facilidade em darmos respostas prontas a esses assuntos. Graças ao Senhor, porque temos algumas epístolas em particular que focam a natureza da vida e do serviço cristão de uma forma muito singular. Nós podemos dizer que 2 delas, para falar apenas das 13 de Paulo, são muito especiais nesse assunto. E é exatamente a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios e a epístola de Paulo aos Filipenses. E nenhuma das outras 11 epístolas, Paulo expõe a natureza da vida cristã e do serviço cristão como nessas epístolas. Nós não estamos estudando Filipenses, mas Filipenses tem 4 capítulos. No primeiro, Paulo vai dizer que Cristo é nosso viver. Para mim, o viver é Cristo. Ele não diz que para mim o viver é a igreja, e nem que a igreja é meu viver. Mas ele diz, para mim o viver é Cristo. Logo no capítulo 2, ele vai dizer que Cristo é nossa mente. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. Então ele fala sobre uma mentalidade cristã, a mentalidade de Cristo. No capítulo 3 ele diz que Cristo é nossa meta, ou Cristo é nosso alvo. Prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Cristo também é nosso alvo, é nosso viver, é nossa mentalidade, é nosso alvo. E no capítulo 4 ele conclui finalmente dizendo que Cristo é nosso tudo. Pois ele diz, tudo posso em união com aquele que me fortalece. Por isso aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é uma epístola preciosa, pequena, resumida e riquíssima, onde Paulo fala muito sobre vida cristã, natureza da vida cristã, também do serviço cristão. A 2ª epístola aos Coríntios é bem mais ampla no seu escrito, também na sua abordagem. São 13 capítulos. E nós não poderíamos cumprir a meta de expormos 13 capítulos em 4 mensagens. Por isso nós estamos ainda no capítulo 4. E não tivemos nenhuma pretensão de fazer isso e nem encargo da parte do Senhor para este fim. Nosso encargo é irmos conforme o Senhor nos guiar, já demos alguns passos até aqui, focando alguns aspectos expostos nessa epístola com relação à natureza genuína da vida cristã e natureza genuína do serviço cristão. O que nós vimos até aqui? Primeiro, procuramos ajuda na Bíblia mesmo, em outros textos, para nos ajudar a entender capítulo 1 de 2 aos Coríntios, versos 8 e 9, quando Paulo fala sobre aquela tribulação que lhe sobreveio na Ásia, que foi tão séria a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Então ele faz um enunciado muito importante, crucial, que abre a epístola aos Coríntios. Então, se há um consenso realmente comum entre todos os estudiosos, dizendo que a maior carta autobiográfica de Paulo é 2 aos Coríntios. E também há um consenso em dizer que esta carta é a carta de ministério, ou a carta de serviço, porque não há nenhum escrito mais amplo sobre o que é ministério cristão do que 2 aos Coríntios. Bom, se isso é verdadeiro, e é verdadeiro, então escute a primeira nota, que abre o primeiro capítulo. Já em nós mesmos recebemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então ele abre essa epístola dizendo que nosso maior obstáculo e barreira para o serviço cristão é autoconfiança. Então nós recebemos da parte do Senhor, ali claro ele se refere particularmente a ele e os seus cooperadores mais próximos, que ele chama de companheiros de jugo. Nós recebemos uma sentença de morte. Já interpretamos isso buscando parafrasear Paulo, de acordo com a ideia, claro, o contexto original desse texto. O que Paulo quer dizer é, estamos convencidos que Deus tomou uma decisão em seu coração. Ele irá tratar conosco. Então a epístola vai nos ajudar a entender porque Paulo é tão solene quando ele afirma isso. E nós acabamos de ler um dos textos dessa epístola,
importantes para nos elucidar o que significa essa sentença de morte. Ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque se isso não for verdadeiro, então a vida de Jesus não poderá se manifestar de nossa carne mortal. Então o que ele chama de sentença de morte aqui é o que ele chama de levando sempre no corpo o morrer de Jesus ali no capítulo 4. E o motivo é o mesmo. No capítulo 1, para que não confiemos em nós, mas então possamos experimentar, não em teoria, em palavras, em leituras, mas na experiência, o Deus que ressuscita incapazes, os mortos, os que desesperaram da própria vida, num sentido muito real de vida e de serviço, que é o tema nessa epístola. Não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, nós falamos tanto sobre o poder da vida de ressurreição. Falamos tanto sobre servir a Deus no terreno da ressurreição, né? São frases tão lidas, tão faladas. Esse não é nosso problema. O nosso problema é a experiência. É o que significa servir ao Senhor no poder da vida da ressurreição. Um vaso cheio não pode ser enchido. Então a única maneira de experimentar o poder da vida de ressurreição é compreender o que significa a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Então isso já vimos um pouco e teremos essa outra abordagem do capítulo 4 que já citei, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Mas também demos mais alguns passos. Hoje pela manhã compartilhamos 2 aspectos principais. Primeiro, o significado sétuplo, 7 pelo menos aspectos, 7 aspectos pelo menos, que são características do pacto da nova aliança. Vimos hoje pela manhã. 2 aos Coríntios 3, de 1 a 11. Então ali há 7 características extremamente importantes sobre a natureza da vida cristã, que é nosso tema, a genuína vida cristã. Estamos interessados em genuinidade, claro, em tempos tão difíceis. Então qual é a natureza de uma vida cristã genuína? Qual é a natureza de um serviço cristão genuíno? Então hoje pela manhã nós vimos pelo menos 7 características desse novo pacto. Então vimos a questão desse pacto, da nova aliança, ser um pacto escrito no coração. Isso faz parte da natureza genuína vida cristã. Não é uma legislação externa, não é seguindo métodos ou estratégias ou conceitos, e olha que temos muitos conceitos, temos conceitos de vida cristã, temos conceitos de serviço cristão. Então, como falamos também pela manhã, o primeiro passo de um discipulado verdadeiro a Cristo não é aprendizado. O primeiro passo de um discipulado a Cristo é desaprendizado. Se o Senhor não nos desconstruir, Ele não tem caminho em nós. Porque nós somos sabedores de tudo. Sabemos como fazer, como servir, como falar, conhecemos tudo sobre obra e etc. Mas na verdade nós não sabemos é nada. Então sobre nós tem que operar essa sentença de morte para que nós não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. É claro que essa é uma linguagem experimental, não é uma linguagem teórica, porque ele diz, é a natureza da tribulação que nos sobreveio, para que conheçamos Deus assim. Então, capítulo 3, de 1 a 11, 7 marcas desse novo pacto. Palavra escrita no coração, é um ministério do Espírito, a suficiência vem de Deus, está alicerçado na revelação de Cristo. Enfim, citamos lá pela manhã, não vamos repetir, pelo menos esses 7 elementos que são marcas de uma vida cristã e de um serviço cristão do novo pacto. Ou seja, que são genuínos porque foram instituídos pela morte e ressurreição de Cristo e pela vinda e habitação do Espírito Santo. E também dissemos que nunca podemos colocar a obra do Calvário aqui e a obra do Pentecostes aqui. Como já disse um servo do Senhor, a obra do Pentecostes,
o derramamento do Espírito Santo, esta obra de Deus é tão santa quanto a obra do Calvário. Elas são parte e contraparte. Podemos afirmar, o propósito de Deus não seria cumprido apenas com o fato da redenção, por mais tremenda, santa que tenha sido essa obra. Porque sobre a redenção haveria necessidade do derramamento do Espírito Santo. Sangue e óleo são parte e contraparte. Como Gálatas diz, Deus enviou o seu Filho para resgatar e Deus enviou o Espírito do seu Filho para adotar, para a adoção de filhos. Não podemos separar o que Deus uniu. Então a obra do Pentecostes é tão santa quanto a obra do Calvário. Uma é a obra de Deus, o Filho, a outra é a obra de Deus, o Espírito Santo. Então, irmãos, já vimos um pouco disso pela manhã. O outro passo que demos, com a ajuda do Senhor pela manhã, foi um passo de contemplação, baseado em 2 Coríntios 3,18. Contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Então falamos um pouco da glória do Filho Divino, a glória do Logos, a glória da encarnação e um pouco da glória da vida humana do Senhor. Como carecemos de contemplar essa maravilha. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Encarnação. Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e finalmente recebido na glória. Irmãos, como também já dissemos, vamos nos lembrar, muitos não estavam aqui. A contemplação de Cristo tem poder formador de caráter em nossas vidas. Não há caminho para sermos mansos e humildes de coração, nenhum, a não ser contemplar a glória do nosso Senhor Jesus. É um processo espiritual, irmão, não é estratégico, não é conceitual. Na medida em que pela obra do Espírito Santo nós vemos as glórias do nosso Senhor Jesus, por esta visão da glória, nós somos transformados de glória em glória. Então aquele caráter que é tão dele passa a ser formado em nós. Por isso Paulo gemia e por isso seu coração ardia. Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Linguagem de sofrimento, linguagem de uma parturiente espiritual, para que filhos maduros fossem gerados e pudessem compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, irmãos amados, tanto individualmente quanto corporativamente, nós precisamos nos arrepender de ter colocado o Senhor à parte de nossas tarefas, de nosso serviço, de nossa visão de vida cristã, inclusive do chamado serviço espiritual. Colocamos Cristo à margem. Ele que é o centro, o foco, o segredo, nós o colocamos à margem. E também, de modo geral, temos colocado a sua palavra à margem, como também já falamos. Ela deixou de ser o nosso livro central e passou a ser um livro periférico. Nunca haverá verdadeiro avivamento na igreja se nós não retornarmos à centralidade de Cristo e à centralidade das Escrituras. Que o Senhor nos ajude nesse caminho de retorno. Então, depois de falarmos um pouco sobre esse verso de 2 Coríntios 3,18, a contemplação da glória do Senhor e por ela sermos transformados, então nós vamos buscar, se assim for possível, o Senhor nos ajudar, darmos 3 passos nessa noite. São os 3 textos que nós lemos. Muita tarefa para esse tempo. Vamos ver até onde podemos ir. Então, vamos voltar às nossas Bíblias. Mais uma característica preciosíssima sobre a natureza genuína da vida cristã e também do serviço cristão. Vejam, irmãos, que é quase impossível separar essas duas coisas. É como separar
cara e coroa da mesma moeda. Impossível. Se a vida cristã é genuína, o serviço cristão flui dessa vida cristã genuína. Agora, podemos ter uma aparência de serviço. Marta tinha. Servia, agitada, inquieta, a ponto até de, numa linguagem um tanto ousada, repreender o próprio Senhor Jesus. Quando ela diz assim para ele, aquela frase, não te importas que eu venha servir sozinha, ela está dizendo que o Senhor estava um tanto descuidado, porque havia duas mulheres naquela casa e não somente uma. E uma estava cozinhando e a outra aos pés do Senhor. Então ela diz, não te importas que eu esteja a servir sozinha? Tão equivocada era a visão de Marta sobre o serviço. Ela inverteu prioridades. E o Senhor a repreendeu. Porque o Senhor não aceita manipulações. Então ele disse, Marta, Marta, estás inquieta e agitada em muitos serviços. Uma coisa só te é necessária. E Maria escolheu a boa porção. É a palavra exata ali. E esta que ela escolheu, nunca lhe será tirada. Os irmãos percebem em Maria e Marta a questão de vida e serviço? Juntos. Graças ao Senhor, quando nós avançamos nas visitas do Senhor a Betânia, nós vamos ver Marta ajustada. Porque na terceira das 7 visitas do Senhor a Betânia, é João 12, quando Maria vai ungir o Senhor com um nardo preciosíssimo. E naquela visita é dito uma frase simples, entre 2 pontos. Marta servia. Apenas isso. E agora o Senhor não repreendeu o seu serviço. Porque agora o serviço de Marta está ajustado. Depois que ela recebeu uma repreensão, depois que ela recebeu ainda mais ajuda quando da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, que é a segunda visita do Senhor a Betânia. Então, quando chegamos à terceira visita, Maria está ungindo o Senhor e Marta está servindo. E o Senhor está alegremente recebendo esse serviço. Que maravilha! Podemos dizer que Marta e Maria são parte e contraparte. Aliás, queridos irmãos, o lar de Betânia é uma miniatura da igreja. O que o Senhor procura na igreja é o que Ele encontrou em Betânia. Quando nosso Senhor ascende ao céu, segundo Lucas 24, Ele tem o rosto voltado para Betânia, porque estendendo as mãos os abençoava, enquanto ascendia ao céu. E Ele tem suas costas voltadas para Jerusalém. Porque enquanto no início do seu ministério, Ele podia dizer, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio, e purifica o templo, expulsa os vendilhões e aquele câmbio todo, os cambistas. Já 3 anos e meio depois, ele não pode dizer mais isso. A corrupção era tal, a rejeição dele era tal, que ele teve que dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos que te foram enviados. Não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Eis que a vossa casa, não mais casa de meu pai, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, quando nosso Senhor ascende, suas mãos e o seu rosto estavam voltados para o seu lar, Betânia, e as suas costas para Jerusalém. Então, o que o Senhor tinha em Betânia, que Ele não tinha em Jerusalém? Em Betânia, os seus direitos eram reconhecidos. Em Betânia, Ele tinha um coração que o amava, na pessoa de Lázaro. Ele tinha ouvidos que o ouviam, na pessoa de Maria. Ele tinha mãos que o serviam, na pessoa de Marta. O que o Senhor busca na igreja? Corações que realmente o amem. Ouvidos que realmente o ouvem. E mãos que realmente o servem. Mas nosso problema é que começamos pelo serviço. Porque achamos que de alguma maneira nós podemos agregar algo a Deus. Nós precisamos ouvir de Deus muito seriamente. Minha obra é minha, não é tua. Você terá, por minha graça,
oportunidades de cooperar comigo. Mas assente, espere e escute. Quando eu falar, você vai. Se eu não falar, você não vai. Minha obra eu realizo. Irmãos, no Velho Testamento, me permitam um pouquinho mais desse parêntese. Há um exemplo tão drástico disso. Sabe qual é? A Arca da Aliança. Davi amava o Senhor. Isso não era questão com Davi. E ele não queria reinar um dia em Jerusalém sem a arca. Salmo 132. Como eu poderia habitar em casas arrumadas, subir ao meu leito em que durmo e dar descanso às minhas pálpebras, se eu não encontrar para o Senhor um lugar de repouso? Esse era o coração dele. Então o que ele faz? A Arca da Aliança, a presença do Senhor, vamos trazê-la até nós. Como nós vamos fazer esse serviço ao Senhor? Ora, o Senhor merece tudo do bom e do melhor. Então vamos pegar um carro novo, com bois novos, e colocar a arca sobre ele. E que a arca venha a Jerusalém. Então no caminho nós sabemos o que aconteceu. O desastre, Uzá coloca sua mão na arca e cai morto. E Davi tem que se arrepender diante do Senhor, como que dizendo, que loucura que eu estou fazendo. Eu estou tocando a glória de Deus e a presença de Deus e não sei como, não sei o que fazer. Ele compreendeu. E os irmãos se lembram que enquanto a arca estava na casa de Dagom, em um outro período, o que aconteceu com Dagom, aquele ídolo? A arca foi só colocada lá. E quando amanheceu o dia, o Dagom estava de bruço, decepado. Porque a arca dá conta de si mesma. A arca faz sua própria obra. A glória de Deus não precisa de ajuda. É suficiente em si mesma. Então Paulo disse, nós já vimos pela manhã, não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, nem de pensar que dirá de fazer. Como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Duas palavras importantes, suficiência e habilitou, para sermos ministros, servos de uma nova aliança. Mas quem rege essa nova aliança, segundo aos Coríntios 3, é o Espírito Santo. Então ele vai dizer que se nós não compreendemos o ministério do Espírito, não podemos ser ministros da nova aliança. Não são sérias essas coisas, irmãos? Não precisamos nos arrepender e dizer, Senhor, nos perdoa. O que nós fizemos com a arca? Onde nós a colocamos? Quantos carros nós tentamos preparar para trazer tua glória e a tua glória não veio? Queridos irmãos, não há técnicas para trazer a presença do Senhor a nós. Não pense que se você falar o nome dEle, Ele vai se colocar entre nós. Não cometa esse erro. Para que o Senhor se coloque entre nós, Ele tem que encontrar o que Ele busca. Se Ele não encontrar em nós corações que o amam, ouvidos que o ouvem, mãos que o servem, Ele não tem ambiente para se colocar entre nós. Se há algo em nós que entristece o Espírito Santo, pode chamar o Senhor Jesus o quanto você quiser. Ele não virá a nós. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual for selados. Longe de vós, cólera, ira, amargura, gritaria, blasfêmia, malícia, aquela lista de Efésios 4. Porque se for assim, nada trará a presença de Deus até nós. Não há técnica, não há meios, não há palavra mágica, não há senha, não há mantra, não há nada que possa trazer o Senhor até nós. Há o fato do Senhor olhar para nós e dizer, aqui os meus direitos são reconhecidos. Vejo neles meu lar. Então, amados irmãos, precisamos nos debruçar sobre essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, para que nós então saibamos qual é a natureza da vida cristã e qual é a natureza do serviço cristão. Então vamos a esse texto do capítulo 4, verso 7.
Olhe para a sua Bíblia, por favor. Temos este tesouro. Bom, está muito claro qual é o tesouro. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, verso 6, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está aí o tesouro. Então temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. A palavra angustiados, para sabermos um pouco aqui. Atribulados, porém não angustiados. Angustiados fala ser colocado em um lugar estreito, em um lugar apertado. Já que Paulo no capítulo 2, essa mesma carta, ele diz, graças a Deus, porque em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. E manifesta em todo lugar. Lugar amplo, lugar apertado, lugar fácil, lugar difícil, lugar de animosidade, lugar de amizade, não importa o lugar. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não é? Então ele diz, atribulados, mas não estreitados, digamos assim, ou angustiados, é a ideia aqui. Depois ele diz perplexos, porém não desanimados. A palavra para desanimados, literalmente, é sem recursos. Perplexos, mas não sem recursos. Perseguidos, porém não desamparados. E a palavra mais específica para desamparados é abandonados. Abatidos, porém não destruídos. E a ideia é essa mesmo, destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Gostaria de parar aqui um pouco, por causa da importância desse versículo. De maneira muito objetiva, queridos irmãos, mas contando com a misericordiosa ajuda do Senhor. Gostaria que os irmãos percebessem algo. Falamos muito sobre tomar posse da vida. Isso é uma linguagem muito comum. Irmão, você está assim, ou está abatido, ou está meio deprimido, ou está meio triste, toma posse da vida. Isso é uma linguagem muito comum, entre muitos cristãos. Mas sabe o que esse texto está ensinando? Que nós precisamos entender o que significa tomar posse da morte. O que é tomar posse da morte? É entender que se Deus é o Deus soberano e o Deus da providência, então não há nada em nossas vidas que nos circunda, ou circunstância, ou seja o que for, que não tenham um arranjo providencial de Deus para, vamos voltar para a expressão do capítulo 1, que a sentença de morte opere, para que não confiemos nos nossos recursos, não confiemos em nós mesmos. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então a ênfase, o foco de Paulo aqui não é o viver. Preste atenção, olhe bem para a sua Bíblia, examine e permita que o Senhor te traga luz. Levando o morrer de Jesus, essa é a preocupação, digamos assim, é o foco. Para que também é consequência. Paulo não está preocupado com a vida de Jesus se manifestar no seu corpo. Ele está ocupado com o fato de levar sempre no seu corpo o morrer de Jesus. E estar certo de que ele está andando nesse caminho. E ele está certo que está andando nesse caminho. Pois ele diz, em tudo nós somos atribulados. E é por causa de Jesus. Mas não angustiados. E também perplexos, mas não desanimados. E também perseguidos, mas não desamparados. E também abatidos, porém não destruídos. Então o que Paulo chama de atribulados, de perplexos, de perseguidos e de abatidos, são as 4 palavras lá em cima, é levar o morrer de Jesus. Essa perplexidade, esse abatimento nas palavras dele, essa tribulação, isso é a sentença de morte. É levando no meu corpo o morrer de Jesus. Então estou certo que se é assim, a vida de Jesus também se manifesta do meu corpo mortal. E ele vai reforçar isso no verso 12. De modo que em nós, e já temos sido cuidadosos com esse nós desde a primeira reunião. Esse nós é Paulo e aqueles que conheciam o caminho da cruz.
Não são os coríntios, não. Se os coríntios conhecessem esse caminho, a assembleia não seria daquela maneira, né? Então ele diz, em nós opera a morte, e por isso mesmo em vós a vida. É uma linguagem clara. Me permito usar duas figuras, uma figura e um texto, para que nos ajude. Nenhuma ilustração melhor do que a própria palavra de Deus. Josué 3. Em Josué 3, a arca está passando o Jordão. Eis que a arca do Senhor, da arca da aliança do Senhor, passa o Jordão. A figura maravilhosa da morte de Cristo. Ela está identificada com os levitas, porque a arca não tem roda. Ela teria que ser levada sobre ombros dos levitas, destinados a isso. Então ali há uma identificação maravilhosa. A arca é o que é a glória do Senhor, é a obra do Senhor, é aquilo que toca os interesses do Senhor. A arca é uma figura de Cristo. Mas veja que graça, irmão, quanta misericórdia. Ele designou que aquilo que é de seu interesse, aquilo que toca a sua glória, seria compartilhado com homens. Ele poderia não fazer. Talvez, não sei se seríamos ousados demais, acho que não. Se nós disséssemos assim, Deus poderia ter confiado sua obra a anjos e não a homens. Seria muito melhor realizado, não é? Mas ele não fez isso. Ele quis confiá-la a homens. Chamou-os do montão de lixo, como nós vimos. Esse é o nosso lugar. Mortos em delitos e pecados. Inúteis, como Paulo diz em Romanos 3. Lavou-os, redimiu-os, purificou-os e fez deles santuário do Espírito Santo. Isso foi o que ele fez. Para que então esses homens, redimidos e habitados pelo Espírito Santo, pudessem ser identificados com a arca de Deus, Cristo. Cristo cabeça, igreja o corpo. A arca da aliança e os levitas sacerdotes. A mesma coisa. Uma está na sombra e no tipo, e a outra é a realidade. Então a arca está sobre os ombros dos levitas. E o que vai acontecer? O Jordão vai ser passado. Para quê? Para entrar na plenitude da terra de Canaã. Vamos ler a linguagem do Novo Testamento, Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A plena varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. A terra de Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Como eles atingiriam a plenitude? Não apenas pela ação da arca, mas pela ação da arca identificada com os levitas sacerdotes. Como Deus poderá levar seu povo no que concerne ao seu testemunho, é claro, porque no aspecto final da plenitude de Cristo, nós só atingiremos quando o nosso Senhor Jesus voltar. Isso é muito claro para todos nós. Mas no que concerne a nossa experiência de testemunho como igreja, já que Paulo diz para que não sejamos meninos. Então ele não está dizendo que nós podemos ser meninos até Cristo voltar. Ele está dizendo que não sejamos meninos. Quanto à malícia, sede sim crianças, mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Por isso eu me afadigo, exortando, admoestando, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. E a palavra perfeito ali é maduro, adulto. Então, claro, há uma plenitude de Cristo ligada ao testemunho atual. E outro aspecto da plenitude de Cristo ligada à vinda do Senhor Jesus. Quando então nós não estaremos mais vendo em parte nem profetizando em parte, porque já terá vindo o que é perfeito, como Paulo mesmo disse aos Coríntios. Está claro isso, irmãos? Então qual é o caminho para nós hoje, quanto à nossa experiência, entrarmos na plenitude de Cristo, tipificada pela terra de Canaã? O caminho é um só. A arca tem que estar sobre os nossos ombros. Supremacia, primazia de Cristo. A arca tem que se adiantar ao povo. Governo de Cristo. 900 metros, 2.000 côvados. A arca ia se adiantar ao povo. Porque por tal caminho, nunca passastes antes. Agora, tanto a arca quanto os levitas, é claro, estavam identificados, eles seriam a vanguarda para que todo o povo passasse. Irmãos, a melhor ilustração de 2 Coríntios 4, 7 a 12, que está aí diante de nós, é Josué capítulo 3. É a melhor ilustração de toda a Bíblia.
Porque lá nós estamos vendo o que significa levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Os levitas têm a arca no seu ombro, as plantas dos pés desses sacerdotes levitas tocam as águas do Jordão, o Jordão transbordava nas suas ribanceiras, o que naturalmente falando aconteceria? Um afogamento, uma destruição, uma loucura esse caminho, não é verdade? Mas há um princípio em Josué. Abre o livro. Se você quiser consultar, é Josué 1:3. Sabe o que diz lá? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Eu vou-lo tenho dado. Então, vamos continuar interpretando. Preste atenção para você não se perder. Como, ou qual foi a primeira posse daqueles que eram a vanguarda para entrar na herança? Canaã é a plenitude de Cristo. Os primeiros a entrarem nessa herança foram os que carregavam a arca. Eles eram a vanguarda, porque eles estavam identificados com a arca. A arca estava sobre os seus ombros. Esse é o segredo da vanguarda do povo de Deus hoje, do testemunho do Senhor hoje. Nós queremos ter a graça e a bênção e o privilégio de sermos pioneiros na jornada celestial, no caminho celestial. Então tem um segredo único, um caminho único. Está aqui, 2 Coríntios 4. Levemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste do nosso corpo mortal. Não há outro caminho. Então lá estão os levitas, quando a planta dos pés dos sacerdotes, e eles teriam então que exercer estrita fé e mais nada. Do contrário, eles iam para o fundo do rio. Mas eles tinham onde depositar sua fé. Palavra de Deus. De Josué 1:3. Todo lugar, isso inclui o Jordão. Paulo vai dizer assim na primeira epístola aos Coríntios: tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, quando os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, primeira posse que os sacerdotes tiveram da plenitude da terra foi o abrir do Jordão e eles entrando e permanecendo no fundo do leito, até que todo o povo passasse. Irmãos, aqui nós temos uma ideia muito equivocada, digamos, da obra de Deus. Nós parece que achamos que Deus tem aí uma classe, uma hierarquia superior no que concerne a obra dele, né? Parece que achamos assim. Se é que queremos ser vanguardas nos interesses do Senhor, para o seu testemunho na nossa geração, qual é o caminho? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Nós temos que ser os primeiros a conhecer o que significa essa linguagem e os últimos a deixar essa posição. Porque não foi assim com os levitas? Quem foram os primeiros a entrar? Os levitas sacerdotes com a arca no ombro. Quem foram os últimos a sair? Os levitas sacerdotes com a arca nos ombros. E que interessante, aquele capítulo é muito maravilhoso. Josué 3. Leia com cuidado. Josué tem que dar uma ordem. Josué é a figura de Cristo. Quando todo o povo passa, estão lá aqueles levitas, lá no fundo, você nem vê os levitas, porque eles estão no fundo do rio, não é? Com a arca nos ombros. E o povo está herdando, e o povo está entrando na herança, e o povo está passando. E em nós, levitas, está operando morte, mas em vós, vida. Compreende, irmão? Está claro? Então chega um momento que Josué tem que dar uma ordem, porque ele é figura, claro, do nosso Senhor Jesus. Sabe o que ele fala no capítulo 3? Subir do Jordão. Os últimos a subirem. Parece que podemos muito claramente interpretar isso com a linguagem do Novo Testamento, quando nosso Senhor olhará para esses servos de vanguarda e dirá assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, não haverá dia mais maravilhoso. Não haverá tribulação, angústia, morte, abatimento que se compare. Já que um dos textos que, se pudermos, vamos avançar para essa noite, Paulo está dizendo exatamente isso que nós estamos falando. Ele vai dizer: é por isso que nós não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ele vai mostrar por que isso acontece. Pelo lado exterior,
tribulação, corrupção, angústia, pressão, lutas. No lado interior, ele está se renovando, e renovando, e renovando. Por quê? Ele vai mostrar o segredo no próprio contexto. Não atentando nós nas coisas que se veem. Esse é o segredo. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quem é o povo que compõe a vanguarda da jornada celestial? São aqueles que têm uma correta avaliação da fé. Aqueles que têm uma correta balança de Deus instalada aí dentro do seu coração, do seu espírito, com pratos bem afinados. Nós vamos ver isso quando chegarmos nesse texto tão lindo, que está aí mesmo no capítulo 4, logo à frente. Então, irmãos, vamos compreender o que significa levando o morrer de Jesus. Para nós cristãos, não há acaso, não há falta de sorte, não há desarranjos. Para nós cristãos, há os arranjos da providência de Deus. Como nosso querido irmão nos lembrou na abertura, aquela frase de William Cooper. Atrás de uma providência carrancuda se esconde uma face sorridente. Mas nós só vemos a providência carrancuda, né? E nunca a face sorridente. Porque a nossa avaliação é deficiente. A de Paulo não era. Ele vai dizer logo à frente nesse texto. Então, essa é a ilustração do Velho Testamento para nos ajudar a entender o que é levar sempre no corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus, águas do Jordão. Levar sempre é ficar no fundo do leito do rio, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Então você olha aqueles irmãos mais velhos, aqueles que conhecem o caminho da cruz, aqueles que conhecem o caminho celestial e podem, pela graça e pela visão celestial, serem pioneiros nele, permanecerem na morte e verem outros ganhando vida e mais vida. Porque o caminho da frutificação é levar no corpo o morrer de Jesus. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Esse é o princípio da frutificação, queridos irmãos. Se não morrer, fica só. Esse é o segredo da comunhão. Como nós podemos ter uma boa comunhão entre os irmãos? Fazendo churrasco, estourando pipoca juntos? Isso é comunhão? Essa palavra banalizou, não é? Ô irmão, vamos em casa ter uma comunhão. E essa comunhão é só churrasco, a tarde toda. Que comunhão é essa? Dizer, ô irmão, vamos lá em casa, você quer fazer um churrasco comigo? Seria melhor. Acho que o Senhor ia se agradar mais disso, do que chamar de comunhão um churrasco juntos. Qual é o segredo da comunhão? É se em nós está operando o morrer de Jesus. Porque se não morrer, fica só. Porque na vida conjugal nós podemos chegar ao clímax da separação. Por quê? Porque casais cristãos que temem ao Senhor, que temem o Espírito Santo, se separam. Ah, porque minha mulher é muito difícil, você não conheceu minha mulher, você não sabe o temperamento dela. Né? Não é por isso que os casais cristãos se separam. Os casais cristãos se separam porque pelo menos um deles não quis morrer. E se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o caminho da frutificação. Então, irmãos, que maravilha podermos ler essa linguagem na Bíblia, não nos livros, não na visão daquele ou daquele outro irmão. Porque a visão daquele ou daquele outro irmão, se não tem base e sustento na palavra, não serve para nada. Mas graças a Deus, porque podemos ler essas palavras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. Que nós precisamos, como cristãos, aprender o que é tomar posse da morte. Agora, já ilustramos com Josué 3, que é uma figura tipológica. Vamos ilustrar com um texto. Você quer ver que texto maravilhoso? 1 Coríntios, capítulo 4. Escute bem o que é levar sempre no corpo o morrer de Jesus. É o mesmo Paulo escrevendo para os mesmos coríntios, só que na primeira epístola. Então vamos escutar com atenção. 1 Coríntios 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar,
como se fôssemos condenados à morte. Esse Paulo fala de morte, você não acha, irmão? Porque nos tornamos um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos, a ideia aqui é considerados loucos, né? Por causa de Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura. Então ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Podemos dizer aqui, sem medo de errar, Paulo está sendo sagradamente irônico com os coríntios. Ele está sendo irônico com os coríntios. Porque os coríntios se achavam o máximo. Você sabe disso, não é? Então Paulo está dizendo, nós somos os loucos, considerados os loucos por causa de Cristo. Vocês são os sábios. Nós somos os fracos, mas vós sois os fortes. Vós sois os nobres, mas nós somos os desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados. E não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Agora, preste atenção aqui. Quando somos injuriados, bendizemos. Vamos ponto a ponto. Quando alguém é injuriado, o que isso significa? Ele está sendo ferido na sua dignidade. Ou, irmãos, esse é um assunto sério. Quando alguém pisa, afeta, ofende nossa dignidade pessoal, nós nos tornamos embrutecidos. Então Paulo diz, nós somos injuriados e nós abençoamos. E isso é levar no corpo o morrer de Jesus. Porque quando nós somos injuriados, nós retaliamos, não é? Vingamos. Mas Paulo diz, nós injuriados, abençoamos. Isso é levar no corpo o morrer de Jesus. E quando isso é realmente encontrado em nossas vidas, está resolvido. A vida encontrou um caminho para fluir. Não foi o princípio que lemos no capítulo 4, de 2 Coríntios 2? Porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo, por causa de levar no corpo o morrer de Jesus, somos um canal de vida. E essa morte que opera em nós é a bênção da vida que vocês recebem. Se não fosse a morte operar em nós, nada de vida para vocês. Somos canais de vida, porque o morrer de Jesus opera eficazmente em nossas vidas. Que isso fique claro aos nossos corações, queridos irmãos. Então, o primeiro passo, injuriados é feridos na dignidade. Segundo, quando perseguidos, suportamos. Ser perseguido é ser ferido nos direitos. Não sei se nós temos advogados aqui, provavelmente tenhamos. Sempre tem advogado por aí, né? Nunca se falou tanto em direitos humanos. E nunca se falou tão pouco em deveres humanos. Por isso que a nossa sociedade é como é. Então, direito, quando perseguidos suportamos, ser feridos nos nossos direitos é algo sério para nós. Agora deixe-me dizer algo para os irmãos. O imperador Juliano, o imperador romano, um deles, ele escreveu uma carta, foi a sua 43ª carta do imperador Juliano. E nessa carta ele confiscava os bens dos cristãos. Perseguição. E sabe o que ele disse nessa carta? Aí estão as pedras clamando, os loucos falando verdades santas que eles desconhecem, mas estão proferindo profundas verdades. Num dos escritos nessa 43ª carta de Juliano, que confiscava os bens dos cristãos, ele disse assim, deixemos para eles o céu, é lá o lugar deles. Isso ele escreveu na sua carta. Profunda verdade, não é? Paulo diz em Filipenses, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, sustentastes grande luta e sofrimento, suportando inclusive o espírito
espólio é a palavra usada em Hebreus 10, espólio dos seus bens, tendo ciência de possuirdes um patrimônio superior e durável. Não é maravilhoso? Então, que é ser perseguido? É ser ferido no direito. Direito à propriedade. Direito a sei lá mais o quê. Direito à vida, para chegarmos à última consequência. Sabe o que um mártir cristão disse quando ele estava finalmente para ser morto pelos seus algozes? Ele fixou seus olhos nele. Só Deus sabe com que semblante. Porque já disse alguém que os mártires têm coração de leão e face de anjo. Então ele olhou para o seu algoz e disse assim: você não pode fazer nada comigo a não ser me matar. Que maravilha, irmão. Pois a nossa pátria está nos céus. Por que esse mártir disse isso? Porque nosso Senhor falou assim em Mateus 10. Não temais aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Nada mais podem fazer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Que frase maravilhosa, não é? Do nosso Senhor. Então, ser perseguido é ser ferido nos seus direitos. Então, veja o quanto isso nos afeta, queridos irmãos. E são assuntos para consideração aos pés do Senhor. Porque se, e há um se aqui, se o Senhor tardar, poderemos viver dias difíceis. E que não será essa maravilha que nós temos hoje, não. Então, feridos na dignidade, feridos nos direitos. E ainda falta um. Quando caluniados, procuramos conciliação. Ser caluniado é ser ferido na honra. Calúnia contra alguém fere profundamente a sua honra. Certamente alguns de nós aqui conhecem o que significa esse caminho. Mas a questão é, o que fazemos quando somos caluniados? Paulo diz, nós procuramos conciliação. Então, queridos irmãos, está aqui um texto claro sobre o que é levar morrer de Jesus. Aprendermos a renunciar dignidade, direitos e honra. Isso é levar morrer de Jesus. E como Deus é tão maravilhosamente sábio e bom, não se preocupe. Você está ficando inquieto aí? Não se preocupe. Ele sabe dosar a medida da nossa experiência em cada um desses assuntos. Não é qualquer cristão, irmão, que terá condições de ser esbofeteado e não ter morada certa. Há uma necessidade de uma certa estatura espiritual para isso. Paulo tinha essa estatura. Então Deus conhece nossa estrutura, mas que estejamos certos, para todos nós há um só caminho. E o desejo do Senhor é nos conduzir a todos por Ele. A medida disso pertence ao Senhor. O quanto nossa honra vai ser afetada, o quanto nossos direitos vão ser afetados, o quanto a nossa dignidade vai ser afetada, está nas mãos do Senhor. Mas esse é o único caminho para todos nós. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos para o segundo ponto, que é o texto do capítulo 4, versos 17 a 18. Vamos explorar um pouco mais esse texto. Lembre-se, nós estamos falando da natureza genuína da vida cristã e do serviço cristão. Nunca esqueça isso. É o caminho da vida cristã, não há outro. O que estiver fora do que está escrito na palavra do Senhor, particularmente nesse livro, claro que em outras epístolas mais, como falamos, foge do caminho do Senhor. Não é o método do Senhor. Por isso somos tão gratos pela palavra de Deus. Verso 16, então, desse capítulo 4, diz assim: por isso não desanimamos. Vamos entender o por isso, porque o por isso é consequência. No verso 14, em cima, ele diz, sabendo que, olha o que ele sabia. Paulo sabia que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Esse é o alicerce. Então, por causa disso, sabendo isso, ele vai dizer, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Graças a Deus por essa frase. E o Senhor está dizendo, você sofre o que para você aqui é bastante, digamos, é muito. Mas se você colocar na balança da glória celestial, é um pingo no oceano. Ele fala a mesma coisa em Romanos 8,17. Ele diz, os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8,17. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Penso que com esse versículo 18, nós podemos fazer duas coisas importantes e interessantes. Olhe o que Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação. Na sua carta, 2 Coríntios 11, vamos abrir lá para ver a sua leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 11, verso 23. 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Cansamos de ler a lista. É isso que ele na mesma carta disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, realmente esse homem era louco por causa de Cristo. Porque passar todas essas coisas só com uma clara visão celestial e um coração apegado e unido àquele que ele conhecia tão bem. Já enfatizamos para os irmãos, o encontro do Senhor com Paulo em Damasco foi algo tremendo. Nosso Senhor Jesus, não é uma visão, nosso Senhor Jesus deixa o trono e vem até a estrada de Damasco. Porque foi dito a ele que ele veria o justo, e ele ouviria uma palavra da sua boca. Então, quando o Senhor desce do seu trono e vai ao encontro de Paulo na estrada de Damasco, algo muito singular. Este é para mim um vaso escolhido. Ele saberá o quanto importa, o quanto implica é a ideia. Não está ali o Senhor Jesus castigando Saulo por causa da vida que ele teve no judaísmo. Nada disso. Ele está dizendo, ele saberá, conhecerá em si mesmo as implicações de servir a mim. Ele saberá o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Por isso, esse encontro foi tão singular. Então, amados irmãos, essa é a sua leve e momentânea tribulação. Você quer ouvir o que o irmão escreveu sobre Paulo relativo a esse texto? Escute que texto bonito esse. Esse irmão disse assim: vamos olhar Paulo de perto. 2 pontos. O seu rosto magro, o seu corpo coberto de cicatrizes, já que ele foi fustigado tantas vezes.
A figura encurvada de um homem castigado pela fome e quebrantado pelos jejuns, uma pele ressequida e fissurada, já que Paulo caminhava por aquelas estradas todo o tempo. Consideremos o seu corpo mirrado, já que Paulo era de pequena estatura, o seu corpo mirrado, brutalmente apedrejado em Listra. A esta lista acrescentemos perigos e mais perigos, acrescidos de muita solidão. Contemos as 195 chibatadas que ele recebeu, os 3 naufrágios, os 3 açoitamentos com varas, as diversas prisões e as mortes todo dia. Ele então se refere a isso como, o texto que citamos, a nossa leve e momentânea tribulação, que produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Queridos irmãos, ainda outra coisa que podemos fazer com esse versículo 18. Uma correta avaliação de fé precisa se processar no nosso interior. E para que sejamos ajudados, mesmo que brevemente, eu queria citar alguns textos para os irmãos. E você depois busque as referências, apenas anote aí. Primeiro é Romanos 8, 6 e 7. São textos que contrastam coisas, você já vai entender que seriam essas coisas. Veja como é belo isso. E como precisamos dessa balança espiritual muito bem fixada dentro do nosso coração, para que entendamos o peso de cada um dos seus pratos e tenhamos uma correta avaliação de fé. Do contrário, nenhum passo nós vamos dar. Moisés nunca sairia do trono do Egito se ele não tivesse essa correta avaliação de fé. Porque ele trocou o reino pelo opróbrio, como diz Hebreus 11. Preferindo sofrer com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque ele contemplava o galardão. E mais, diz que ele permaneceu firme diante da cólera do rei, como quem via o que é invisível. Não é maravilhoso? Então, veja os textos que vamos citar, onde Paulo contrasta coisas, e preste atenção. Romanos 8 é o primeiro que citamos. Depois de Paulo dizer que o nosso Senhor Jesus, na sua carne, ele levou o pecado, em Romanos 8:3, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas. Vá guardando essa palavra coisas, ela vai ser repetitiva em todos esses textos. E o contraste, a balança. Então os que se inclinam para a carne cogitam de coisas da carne. Então estão aqui, num prato da balança. Coisas da carne, são tantas. Mas aí ele vai mostrar o outro prato da balança. E vai dizer, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam, é a palavra mesmo lá, fala de uma mente própria. Cogitam das coisas, de novo a palavra coisas, do Espírito. Então está aí, primeira balança. Precisamos avaliar bem diante do Senhor. Coisas da carne, coisas do Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. E aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia, irmãos, você não semeia hoje e colhe amanhã. Nem alface. Não é? Lembrando que Deus não cultiva alfaces. Deus cultiva cedros. Plantados na casa do Senhor. Cedros levam muito tempo para crescer. Mas não se movem diante de intempéries, de tempestades e de nada, né? Então, os que semeiam para o Espírito, colhem vida e paz. Precisamos dessa balança dentro de nós, porque a carne guerreia contra o Espírito. Mas lembre-se, nós não somos escravos, não. Não somos constrangidos a viver segundo a carne. Romanos 8 mesmo. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então precisamos estar aos pés do Senhor quanto a esse assunto. Para que o Espírito Santo nos ilumine, nos trazendo mais luz sobre o que são coisas da carne em nós.
e o que são as coisas do Espírito, para que nós aprendamos a semear. Semeadura garante colheita, e semeadura é desproporcional à colheita. Nunca se esqueça disso. Uma semente para um saco. Assim é para a carne, assim é para o Espírito. Se nós damos uma semente para a carne, vamos colher um saco de carne. Mas se semeamos uma semente para o Espírito, vamos colher um saco de vida e paz. Sempre é assim. A semeadura é desproporcional, graças ao Senhor. Então, aí está a primeira balança. Olha a segunda balança. 1 Coríntios 2. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele está. Então, penso que nós estamos sendo encorajados a ter mais uma balança. Quais são as coisas de Deus? Quais são as coisas do homem? Irmãos, há muita coisa do homem que tende a nos envolver. Primeiro esse homem que aqui está, nós, nosso homem. E depois os outros homens, coisas de homens, coisas de Deus, coisas dos homens. Precisamos discerni-las, porque há muitas coisas que aparentam ser de Deus, mas são só coisas de homens. Cuidado, ninguém vos engane com a sua filosofia, sutileza, tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então essa é a segunda balança. Coisas de Deus, coisas do homem. A terceira está aqui em 2 Coríntios 4, acabamos de ler. Coisas que se veem, coisas que se não veem. Também precisamos dessa balança. Onde nós vamos colocar nossa fé para ter suporte? Nas coisas que se veem ou nas coisas que não se veem? Então precisamos dessa balança. Observe, olha aqui no capítulo 5, deve estar aberto aí mesmo, sua Bíblia já. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que está escrito aí. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então veja como essa balança é necessária. Coisas que se veem, coisas que se não veem. Moisés permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Então essa é a terceira balança. Quarta balança, Filipenses 3. Paulo vai dizer, Filipenses 3, 12. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No verso anterior, é o 11 então, ele vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Está mais uma balança necessária aí. Coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. Nós não podemos ser cristãos que remoem bagaços, compreende? Do contrário, nunca vamos avançar. E aqui tem dois perigos. Se esses bagaços são frustrações, um senso de tempo perdido, não acontece isso às vezes, irmão? Você não olha para trás da sua vida cristã e pensa quantos anos talvez tenham sido perdidos, não é? Mas a palavra de Deus nos encoraja a não fazer isso. Deixando as coisas que para trás ficam. Porque Deus tem seu próprio tempo e Deus tem seu próprio método de tratar conosco. Nada é perdido quando nós pertencemos ao Senhor. Então, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas, veja, coisas aqui, coisas ali, coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. Essas aqui realmente atraíram Paulo. Porque então ele vai dizer, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas olha aqui os dois aspectos das coisas que para trás ficam. Se nós olhamos para elas com tristeza, então nós estamos num mau caminho, remoendo o bagaço e prejudicando-nos e obscurecendo esse foco glorioso que tem se apresentado diante de nós. Esse Cristo maravilhoso, de riquezas insondáveis. Agora, se nós olhamos para trás e ficamos olhando os sucessos, Paulo entrou em quantas cidades pagãs? Pregou o Evangelho, maravilhas, curas, salvação, igrejas estabelecidas, vigorosas, amadas, não é? Paulo poderia olhar para isso
e seu senso de sucesso ir ao clímax. E você viu o perigo aí? Então ele diz, prossigo para o alvo. As coisas que para trás ficam, sejam sucessos, sejam insucessos, na nossa leitura, são coisas que para trás ficam. O coração de Paulo não estava nas igrejas, o coração de Paulo não estava na obra, o coração de Paulo estava no alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando João estava em Patmos, Apocalipse 1, ele tem aquela visão tão maravilhosa de Jesus glorificado. O Senhor se apresenta atrás de João. Você já viu uma coisa dessa? Se você se apresenta atrás de alguém é para dar susto nela, não é? Nós vamos falar com alguém, nós nos apresentamos de frente para ela. O Senhor se apresentou atrás de João. Qual o motivo? João era o último apóstolo. Ele provavelmente cuidou daquelas 7 igrejas que ele escreveu na Ásia, segundo a história e a tradição. João esteve em Éfeso, todas elas, segundo a história e a tradição. Agora ele é o último apóstolo do Cordeiro. Ele está exilado na ilha de Patmos. Num dia claro, limpo, de bom clima, de Patmos se vê a costa da Ásia Menor, Turquia atual. Então lá estava João. E vamos montar o quadro. O que tinha no coração de João, o que ele estava fazendo naquela ilha, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. João era um apóstolo do Cordeiro, um homem de Deus, maduro, intercedendo certamente por aquelas igrejas, e quem sabe imaginando o que seria da obra de Deus, o que seria do Evangelho. O último apóstolo está exilado. Então, quando o Senhor se apresenta atrás de João, ouvi por detrás de mim uma voz que dizia, o que vês, escreve. Por que o Senhor se apresenta atrás? Ah, amados irmãos, primeiro, ele está dizendo para João, João, não olhe para o lugar errado. Não olhe para as igrejas, olhe para mim. Você e o seu serviço vão passar, mas a minha obra nunca passará. Passarão céus e terra, João, mas minhas palavras nunca passarão. Mais um motivo. A cena que João poderia ver na terra, 7 igrejas na costa da Ásia Menor. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê essa cena no céu. Ele vê 7 candeeiros de ouro. E um, como filho do homem, passeando no meio dos candeeiros. Percebeu o que João viu? Ele está dizendo, João, são as minhas igrejas. Eu as apacento. Eu as guio. Eu as cuido. Então João cai como morto. Não podia acontecer outra coisa. Quem é João? E o Senhor toca nele e diz 4 frases que ele precisava ouvir. Não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Que maravilha, irmãos. Como João precisava ouvir isso? João achava que ele era o último. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos. E eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. João não precisava ouvir nada mais. Mas sabe o que mais diz em Apocalipse 1? Que João viu na mão daquele glorificado, na mão direita, 7 estrelas. E ele interpreta dizendo que são os mensageiros das 7 igrejas. No que concerne a João, ele era o último para elas. Mas João vê a mão do Senhor cheia de mensageiros que viriam após João e que até hoje têm vindo e cuidado da lavoura de Deus. Agora, o detalhe impressionante naquele versículo 16 de Apocalipse 1, 16 e 17. É dito em sequência que ele vê essas estrelas, ele vê a sua face gloriosa e ele vê uma espada que sai da sua boca. No mesmo versículo. Se não me engano, é o verso 16 de Apocalipse 1. Olha essa relação tripla.
Em outras palavras, meus mensageiros, 7 estrelas, que estão sustentados pela minha mão direita, João, não é a tua, é a minha mão direita, destra, poder. Eu sustento os meus mensageiros. Não se preocupe, João. E eu garanto que os meus mensageiros, se são fiéis, sempre verão minha face. E sempre ouvirão a palavra que sai da minha boca. Que segurança para João. Então João podia partir. Porque agora ele viu o sumo sacerdote no meio dos 7 candeeiros de ouro. Louvado seja o Senhor. Então, essa balança de Filipenses 3, onde nós estávamos. Coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. E a última delas, e já temos que ir encerrando. Colossenses 3, mais uma balança. Em Colossenses 3, de 1 a 4, o contexto, ele diz que nós já morremos com Cristo. Então nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E não nas coisas que são aqui da terra. Mais uma balança. Uma correta avaliação. Quais são as coisas do alto? As coisas do alto ganham nosso coração. Os místicos, de certa forma, acharam que a vida cristã elevada era você andar quase com os pés fora da terra. Porque eles consideravam o mundo realmente maldito e tinham uma visão, de certa forma, desequilibrada no que concerne a missão da igreja no mundo. Um cristão sadio, entendemos, segundo a Bíblia e a experiência, ele tem que ter a mente todo o tempo no céu, mas os pés na terra. Então Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse onde Cristo vive, esse onde Cristo vive de Paulo, na boca de João, tem tanto significado, irmão. Quando nosso Senhor Jesus ascendeu de Betânia, João estava lá, porque os discípulos estavam lá. Quando aquela nuvem cobriu o Senhor dos olhos dos discípulos, nós sabemos, por causa dos escritos de João, que o coração de João se torna o coração de uma viúva. Ele não tem mais o amado de sua alma. Então João vive agora como uma viúva. Quando ele vai escrever o seu Apocalipse, lá no capítulo 18, ele vai falar sobre a igreja que perdeu a visão de Cristo. E isso se chama apostasia. Perdeu visão e amor a Cristo. Então ele chama isso de Babilônia. E ele diz que a Babilônia diz assim, estou assentada como uma rainha, porque a Babilônia só fala de reino, e só fala de reinar, e de conquistar, e de poder. Essa é a linguagem de Babilônia. Estou assentada como uma rainha, viúva eu não sou. Isso não é a igreja, isso é Babilônia. Porque a igreja é viúva. Em que sentido? Ela não está com seu Senhor face a face. Romanos 8, nosso espírito geme, aguardando a adoção de filhos. Então João vai dizer que a Babilônia diz, não sou viúva. E mais, a Babilônia diz, pranto nunca hei de ver. Mas o Senhor disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ah, queridos irmãos, A. W. Tozer foi um profeta de Deus na geração passada. Um profeta. Sabe o que ele disse? Nenhuma verdade de Deus que ouvirmos, que não passar pelo filtro das lágrimas de nossos olhos, terá valor algum para o nosso coração. Pranto nunca hei de ver é a linguagem de Babilônia. Se nós amamos o Senhor, pranto haveremos de ter. Por Ele, pelos seus interesses, pelo que ofende a Ele, pela nossa necessidade de mais dEle. Te louvo pelo que Tu és, choro pelo que sou. Mas Babilônia diz, pranto nunca hei de ver. Então, Colossenses 3 vai nos apresentar a última balança que eu gostaria de citar.
E segundo, nos foi concedido o tempo até as 10 horas, nós temos então 10 minutos para concluirmos. Então, graças ao Senhor, podemos tocar no último ponto dessa noite, capítulo 5, verso 14, e buscando então, nesses 10 minutos, concluirmos. Quando Paulo vai falar que o amor de Cristo nos constrange. E a palavra para constranger aqui é colocar correntes e levar cativo, amarrado mesmo, essa é a ideia. O amor de Cristo nos constrange, nos amarra, põe cadeias. Quando nós julgamos assim, ou ele morreu por todos, logo todos morreram. Porque a morte de Cristo tem característica inclusiva. Ele morre e nós nele morremos. Isso é muito claro para todos nós. Mas veja as implicações. E ele morreu por todos. Essas palavras precisam ser escritas com letras de fogo no nosso coração. Para quê? E o para quê sempre denota propósito. Aqui nesse contexto não está dizendo, ele morreu para redimir, ele morreu para nos salvar da ira de Deus, ele morreu para nos justificar. Aqui ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si. Em outras palavras, ele morreu para nos salvar de uma vida centrada em nós mesmos. Não é uma morte maravilhosa? Não é uma salvação profunda? Ele morreu para que nós não vivamos para nós mesmos. Ele morreu para nós não vivermos só para nossas coisas, nossos interesses. Há um verso tão lindo de Paulo em Atos 20, 24. Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira. Quanto a mim, eu prefiro partir, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vós, eu sei que ainda permanecerei um pouco mais, para o vosso progresso e gozo na fé. Que palavras, irmãos! Então, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quanta linguagem, quanta verdade a respeito da genuína vida cristã e do genuíno serviço cristão, que é nosso tema. Verso 16, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. O que Paulo está dizendo aqui é, por causa da morte do Senhor Jesus, e por causa de nós termos sido feitos nele, uma nova criação, acabaram-se as possibilidades de termos pontes diretas com pessoas ou com coisas. Você ouviu bem? Vamos tentar explicar de novo, de outra maneira. Por causa da morte de Cristo e o abismo que ela cravou entre nós e tudo, é impossível nós estabelecermos pontes diretas para contato, pontes diretas relacionais com coisas ou com pessoas. A única maneira de termos relacionamentos corretos em Cristo, porque nele nós somos nova criação, é se Ele for o mediador de todas essas relações. Irmão, quão importante é isso? Se nós temos vamos exemplificar, se temos uma relação direta com o dinheiro, tome cuidado. Se não houver entre você e o dinheiro o mediador, você está perdido. Se nós tentamos estabelecer pontes diretas entre nós e outros irmãos, essas pontes serão baseadas em simpatias, amizades naturais. E isso peleja contra a verdadeira comunhão cristã. Isso nos impede de praticarmos verdade uns com os outros, por exemplo. Impede de nos exortarmos, impede de nos admoestarmos. Nós vamos tratar os irmãos diferente uns dos outros. Para esse temos um rigor, para aquele temos menos rigor. E impossível que tenhamos pontes diretas uns com os outros. E entre o casal, entre o cônjuge, a mesma coisa.
Se cada um dos cônjuges não tem um altar pessoal e uma vida aos pés do Senhor, eles nunca irão encontrar uma vida conjugal plena. Porque comunhão conjugal só é possível, de novo, no mediador. Quanto mais profunda a vida com o mediador, mais profunda a vida um com o outro na vida conjugal. Irmão, será que temos entendido realmente isso? A ninguém conhecemos segundo a carne. Enfático. Deixa eu citar um exemplo precioso para concluirmos. Nosso tempo, temos 3 minutos. Basta para esse exemplo. Abraão saiu de Moriá, de Ur, e foi até Moriá. E o Senhor o visitou 11 vezes. E Abraão foi crescendo, transformado de glória em glória na sua própria imagem. Quando Abraão chegou em Moriá, por causa da sua vida de intimidade com Deus, Abraão pôde, pela intimidade, guarde essas 2 palavras, Abraão pôde exercer representatividade. Então ele se tornou íntimo de Deus e pôde representar Deus no Monte Moriá. Como? Enviando seu único filho ao altar, Isaque a quem amas, figura de Deus o Pai. E no capítulo 24 de Gênesis, enviando Eliezer, o servo fiel e mais antigo da casa, figura do Espírito Santo. Que maravilha, Abraão, diante do trabalho transformador de Deus. Mas o que queremos enfatizar aqui é, por que o Senhor pediu Isaque a Abraão? Porque Abraão estabeleceu uma ponte direta com Isaque, fora do mediador. E isso seria corrupção para o coração de Abraão. Então o que Deus fez? Oferece-me o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. O que o Senhor está buscando fazer? Romper a ponte entre Abraão e Isaque. Por quê? Para que a fé de Abraão, escute bem, estivesse e fosse mantida no Deus da promessa e não no filho da promessa. Se não fosse por Moriá, Abraão teria a sua confiança no filho da promessa e não no Deus que fez a promessa. Então, quando o altar é levantado, Isaque é amarrado e a adaga de Abraão se levanta contra ele, a ponte foi rompida. E podemos dizer que então o Deus da promessa se colocou entre o pai da fé e o filho da promessa. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne. A promessa de Deus não seria dependente de Isaque, mas seria dependente do próprio Deus. Então, queridos irmãos, tudo que nós colocarmos para dentro de nossa tenda, por exemplo, relacionamentos baseados em simpatia. Oh, aquele irmão é tão isso, aquele irmão é tão simpático, aquele irmão é esse, etc. E coisas, e pertences, e seja o que for. Tudo que colocamos para dentro de nossa tenda, mas não passou pelo altar, vai nos corromper. Então o Senhor disse a Abraão, tira o teu filho da tenda e coloca o teu filho no altar. Vida de altar e tenda foi marca dos patriarcas. Mas Abraão aí então falhou com relação ao seu filho. Então que figura mais linda é essa de Gênesis, que ilustra o princípio de Coríntios. Ninguém conhecemos segundo a carne. E então ele vai dizer, porque os que estão em Cristo são uma nova criação. Pedro usa essa palavra criação no original, faça sua consulta em 1 Pedro 2,11. E a palavra lá é instituição. Paulo usa em Romanos 1, e a palavra lá é Romanos capítulo 1, princípio. Princípio, Romanos 1, instituição, 1 Pedro 2. A mesma palavra para a criação. Aquele que está em Cristo é um novo princípio. Aquele que está em Cristo é uma nova instituição. Que maravilhosas palavras. Deus não criou o velho homem, Ele criou o homem. O homem, quando caiu, se tornou o velho homem. Em Cristo, Deus tem um novo princípio, uma nova instituição. E aquele que está em Cristo é uma nova instituição, é um novo princípio. Por isso as coisas velhas já passaram. E agora nós temos um abismo entre nós e todas as coisas e todas as pessoas.
E como esse abismo pode ser superado? No mediador. Porque ele é o sumo pontífice. Então, irmãos, essa é a natureza da vida cristã. E esse é o serviço cristão. Então que o Senhor continue nos ajudando, nos explicando, nos ensinando, falando ao nosso coração. Vamos orar para concluirmos então. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chamou com uma santa vocação. O Senhor nos chamou para sermos participantes da vocação celestial. E nós prosseguimos para o alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E como te agradecemos, Senhor, porque nós, quanto a nós, quanta miséria, quanto fracasso, nada éramos. E em nós mesmos nada somos. Como te agradecemos por tão grande chamamento. Senhor, te pedimos, pinga colírio nos nossos olhos. E te pedimos que o Senhor assim instale essa correta avaliação da fé nos nossos corações. Não nos permita, Senhor, termos relacionamentos espúrios com coisas ou com pessoas que não passem por Ti. Ajuda-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Queremos avançar para o que pudermos herdar da plenitude de Cristo nesse tempo. Ó Senhor, nos encoraja para que levemos sempre no corpo o morrer de Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Dá-nos ler como o Senhor lê e ver como o Senhor vê. Fortalece, alenta, encoraja os nossos corações. Nós te pertencemos, Senhor, mas somos tão débeis. Pedimos ao Senhor que venha a nós, nos encontre onde nós estamos, Senhor. E fortalece-nos em nossa debilidade. Fortalece nosso vigor, fortalece nossa fé. Aclara a nossa visão, Senhor, para que possamos seguir após Ti. Seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te honramos, Te louvamos. Em Teu precioso nome oramos. Amém, Senhor.